perigoso se você tira Cristo do centro, né? A gente tem que sempre colocar Cristo no centro da nossa vida, porque Ele é a causa da nossa salvação. Então, quando eu minimizo a Cristo, eu estava lembrando uma vez que o pastor Fernando falou que ele entrava na igreja católica, ele estava angustiado e ele entrava na igreja católica para pedir socorro para aquele Jesus, mas quando ele chegava na igreja católica, ele olhava para o crucifixo, ele via aquele Jesus tão derrubado, com a cabeça para baixo, naquela cruz, ele falava, não, ele está pior do que eu, e ele ia embora. É engraçado isso. Porque o católico ele tem aquela iconografia, ele coloca o crucifixo com Jesus ali tão desmazelado que você fica até com pena, né? Sendo que ele não está mais naquela cruz, né? Ele já ressuscitou. Então tem que pregar nascimento, morte, ressurreição, né? O Jesus de uma forma integral, né? Eles dizem também que a gente chama de ceia, né? A gente chama de ceia, eles chamam de eucaristia. A palavra eucaristia é comunhão, né? Significa comunhão. Então, você está em comunhão com a igreja quando você toma a ceia. É a mesma coisa que a gente, né? O pastor fala lá na hora, né? Se você estiver em comunhão com a sua igreja, em comunhão com os irmãos, você pode tomar ceia. Então, isso aí, realmente, Jesus fez para que a gente esteja em comunhão com o corpo, né? Só que eles têm uma ideia da ceia que eles chamam de transubstanciação, né? Eles acreditam que o pão e o vinho, naquele momento ali, depois de consagrado, naquele momento, ele se transforma no corpo de Cristo e se transforma no sangue de Cristo. É uma coisa meio bizarra, né? Eu sempre achei meio estranho isso, porque você vai estar tomando sangue e comendo a carne de Cristo, sendo que o apóstolo... Aí a gente volta... É engraçado, quando a gente quebra a Bíblia, quando a gente torce a Bíblia, dá tudo errado. É só você raciocinar. O que o apóstolo Tiago disse que os cristãos tinham que se abster? Os cristãos tinham que se abster da idolatria, adoração a santos, a imagens, e ao sangue, não comer comida com sangue. Como é que eu tenho que me abster do sangue, mas na ceia eu tomo sangue de Cristo? É uma coisa assim tão absurda. E lá em Coríntios, na realidade, quando se ensina sobre a ceia, fala, fazer isto em memória de mim. É para lembrar o sacrifício de Cristo até que ele venha. Tá? E foi engraçado que quando os espanhóis conquistaram os astecas, os maias, os incas, que eles fizeram toda aquela rapa ali, né, na Mesoamérica, eles faziam a ceia, o culto, a missa, né? E eles faziam a ceia e eles ficaram horrorizados porque os astecas, eles matavam os guerreiros, né, inimigos, e bebiam o sangue dele e comiam o coração. E aí os espanhóis ficaram horrorizados porque era uma barbárie, um barbarismo, não sei o quê. O que me estranha é a ceia de vocês. Porque nós comemos os nossos semelhantes e vocês comem o próprio Deus de vocês. Porque na ceia, se o pão se transforma em carne e o vinho em sangue, eu estou comendo Jesus ali, né? Quando Jesus diz que era figurada, era uma memória, não é real. Mas o católico acredita que ali, naquele momento, o pão vira corpo de Cristo e o vinho sangue. E é engraçado também que uma vez aconteceu que eles dão a hóstia, né? Eles dão a hóstia. A hóstia significa vítima, né? Porque Deus deu Jesus para ser vítima ali no Calvário, né? Como chamava os cordeiros, os bodes, tudo que ia para o local era chamado de vítima. Então eles chamam de hóstia o pão, que uma vez eu estava vendo
eu estava vendo uma missa, estava tendo lá a Eucaristia, né? E aí o pão caiu no chão. E aquilo foi uma tragédia. Como o corpo de Cristo cair no chão, que blasfêmia, que não sei o quê. Aí veio aquele monte de padre, aquele monte de coisa, pegou, colocou no paninho, guardou, isso aqui, limpou, como se realmente fosse o corpo de Cristo. É uma coisa assim tão maluca, como se fosse a carne de Cristo. Não pode, que é uma blasfêmia. Então, a Igreja Católica cria coisas que depois servem para embaraço. Porque se aquilo ali realmente é o sangue de Cristo, aquilo é a carne de Cristo, então tem que ser reverenciada, se cair no chão, se a pessoa... Não... É todo um ritual. Mas é engraçado também que lá na Igreja Católica, quando tem a Eucaristia, o povo, né? O povo só participa do pão. Eles não tomam o vinho. Quem toma o vinho é o padre representando toda a congregação. Por quê? Porque a igreja é imensa. Imagina comprar vinho para aquele povo todo, né? Uma fortuna. Fica aí caríssimo. Então a solução que eles fizeram é: vamos dar a hóstia, todo mundo come a hóstia, tá bom. O padre toma o vinho lá na frente, por todo mundo, representando toda a igreja, né? E tá errado. Porque lá em 1 Coríntios 11, 26 diz que você tem que participar do pão e participar do vinho. Como é se você não participar do corpo e do sangue, você não tem parte com Deus. Então a Igreja Católica, ela está esse tempo todo dando na Eucaristia, na realidade, se fosse válido mesmo, ela estava negando para os fiéis a comunhão perfeita, porque ela está sonegando uma parte da comunhão. Então, as pessoas só comem a hóstia e não participam do vinho. Então, elas participam do corpo e não participam do sangue. Então, está errado. Eles estão fazendo só o meio do caminho. Então, até isto está errado. Por quê? Porque eles não querem... A igreja... Como entende que é memória, como diz lá em Coríntios, é só memória, então eles substituíram o vinho pelo suco de uva. Todo mundo toma os dois, porque é uma memória. Você vai estar falando, olha, hoje eu estou celebrando a salvação que Cristo nos concedeu, que Deus nos concedeu através do sangue do corpo de Cristo, que foi morto na cruz, foi ferido, pelas suas pisaduras somos sarados. Então, ali tem dois erros aí nessa Eucaristia. Primeiro, a transubstanciação, que não se transforma, não tem jeito. E a outra, que é só participante de uma parte, que é a hóstia, né? Então, tem dois erros aí na Eucaristia. A outra coisa que eles também ensinam é sobre o purgatório. Tá? E eles acreditam que tem católicos que vão para o céu direto, né? Fazem já a conexão. Tem outros que tem que passar por fazer outra conexão, que nem avião, né? Vai para Dubai, tem que parar na Europa, depois vai para lá. Não pode ir direto, não. Então eles acham que tem pessoas que são santas demais e vão direto. Tem pessoas que são mais ou menos assim, elas precisam passar por purgar um pouquinho lá no purgatório para depois ir para o céu. A Bíblia não diz isso. Eles tiraram isso da onde? Do livro de Macabeus 12, 42 e 46, que é o que eu falei, do segundo Macabeus. Que lá tem uma oração aí pelos mortos, né? Um culto aos mortos, que a Igreja Católica faz. Qual é o culto dos mortos que a Igreja Católica faz? A missa de sétimo dia, né? A pessoa morre, tem que fazer uma missa, porque se não fizer a missa, ela não vai encontrar o caminho, pode ser que ela se perca no caminho, ela pode ser que ela esteja no purgatório e ela precisa sair de lá, então vamos fazer uma missa de sétimo dia. E tem o dia dos finados também, que colocam lá, vão colocar flores nos túmulos, relembrar os mortos, orar os mortos, colocar vela, porque pode ser que esteja escuro e eles não acham o caminho, então vou colocar vela para eles acharem o caminho até o céu, né? E aí o sacrifício de Jesus vai para o vinagre, né? Porque se eu preciso fazer alguma coisa a mais para ajudar Jesus a me salvar, então o sacrifício de Jesus não foi perfeito, foi falho, porque eu preciso dar uma ajudinha, né? Ele fala assim, eu preciso dos meus méritos também para ir para o céu, porque eu vou para o purgatório e eu não fui muito, eu não fiz muita coisa, eu não fiz toda aqueles 7 pontos que a Igreja Católica me
falou para eu fazer, eu deixei de fazer alguma coisa, não fiz caridade, ou fiz pouca caridade, não tenho boas obras, então eu não vou direto para o céu, eu vou dar um pit stop no purgatório, né? E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que morreu, é céu ou inferno. Não tem outro caminho, né? E o sacrifício de Jesus foi feito uma vez só por todos e é perfeito. Não precisa de ajudinha, não precisa de mais ninguém fazendo nada, porque ele disse lá na cruz, está consumado, tá? E não precisa de escala, tá? Não precisa ter uma escala no purgatório para ir para o céu, não. Ou você vai sem escala para o céu, ou você vai sem escala para outro lugar. É uma coisa com Deus é assim, sim e não, não. Não tem talvez, pode ser que dê uma ajudinha. No final da morte ele se converteu, meu Deus. Ele se arrependeu lá no leito da morte. Sabe? Isso aí quem fala muito é evangélico, né? Mas pode ser que lá na hora da morte ele tenha se arrependido. Tá. Né? Não funciona bem assim, né? Lá em Atos 10, 34 fala que Deus não faz acepção de pessoa, tá? Então ele não pode, se Deus não faz acepção de pessoa, ele não pode mandar umas pessoas um pouquinho para o purgatório, outras pessoas direto para o céu. Não dá, porque ele não faz acepção de pessoa. Ele não tem os melhorzinhos e os mais ou menos. Não tem o santão e o santinho, não. É tudo igual. Deus sujeitou todo mundo debaixo do pecado para não ter ninguém disse assim, se vangloriar e dizer eu sou melhor, eu sou mais santo que você. Eu fui para o céu porque eu sou mais santo que você. Não, todos pecaram estavam destituídos da glória de Deus. Não tem um justo sequer, tá? Não tem ninguém bom aí não. Bom é Deus, tá? E vamos dar uma lidinha também lá em Hebreus. Hebreus 10:10. Uma olhadinha para ver o que Deus diz aí na palavra dele. A gente tem que sempre estar olhando na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né? É ela que nos santifica na verdade. Ele fala assim, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. De uma vez por todas. O sacrifício foi de uma vez por um único sacrifício, uma vez só, isso já foi suficiente. Não tem esse negócio de ficar matando Jesus por tabela, não, aos pouquinhos, sabe? Dividindo Jesus e Jesus é bom até aqui, ele é eficaz, o sangue de Jesus é eficaz até aqui. Passar daqui ele não pode perdoar pecado, não. Não tem pecado que Jesus não pode, o sangue de Jesus não pode cobrir, tá? Até isso é um orgulho. Uma vez está falando com uma pessoa que fala, meu pecado Deus não pode perdoar. Eu falei, isso é orgulho. Você está se achando. Você se acha tanto que acha que o teu pecado é maior do que o sangue de Jesus. E o apóstolo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem pecado onde o sangue de Jesus não possa curar, não. Tá? É muita pretensão a gente achar que o sangue de Jesus só pode curar alguns pecados, outros não. Ele nos limpa de todo o pecado, tá? Então, esquece essa ideia de purgatório. Não existe purgatório. Vamos concluir finalmente, né, gente? Então, vamos aí para a conclusão. O próximo slide. Bom, depois que a gente viu tudo isso aí, então você entende, então dá para entender por que a Igreja Católica hoje ela não pode dizer que ela tem o primado de Pedro, que ela é exclusiva, que ela é a Igreja de Deus na Terra, que ela é a única Igreja de Deus na Terra, que ela tem o poder da palavra, ela tem a infalibilidade de papal, ela pode, não pode, porque ela está completamente desviada, desvirtuada. Eu estou falando da cúpula, tá, gente? Sempre quando a gente fala todas essas lições que nós estamos dando, eu estou falando da cúpula, da liderança. Eu coloquei na conclusão, né? Como podemos observar, a Igreja Católica Romana se afastou muito do seu processo inicial e produziu várias pedras de tropeço para que um cristão verdadeiro se achegue ao trono da graça com ousadia, como dizem em Hebreus 10:19, né? Tendo que passar pela intercessão dos santos, de Maria, do Papa, quando na verdade aquele
que quer se achegar a Deus só tem um jeito, através de Cristo, que as Escrituras apresentam, e não de um Cristo diminuído, diluído, escondido, negado, anulado, preso ainda em uma cruz. O novo evangelho tem que ser o mesmo que Cristo ensinou aos apóstolos. Um evangelho simples, sem ostentação, sem ser, né, de um poder temporal inútil que não serve para aproximar ninguém do Pai. Em suma, aqui foi o que eu escrevi, né, sobre o finalzinho, não está com muita lógica, não. Deixa eu ver, alguma coisa comigo. Estou falando da igreja ali católica, né, que diz que se tornou em suma evangélico hermético e claudicante, ou seja, defeituoso, né? O evangelho então tem que ser de acordo com... tem um outro tópico que eu coloquei para concluir. Depois, André, aí tem um fato histórico aí que eu coloquei no finalzinho, para a gente ver bem, né? Tomás de Aquino, em visita ao Papa, que após lhe mostrar todos os tesouros do Vaticano e dizer: já não podemos dizer como Pedro e Paulo, não temos ouro nem prata. Então Aquino vira para o Papa, né? Responde ao pontífice: mas também não podemos dizer levanta-te e anda. Eles estavam fazendo a citação ali, né? De quando Pedro e João mandaram o paralítico levantar. Então a igreja, a católica, ela ficou com bastante poder temporal, né? Muita grana, muita estrutura maravilhosa, Capela Sistina, lá, o Vaticano e tudo, toda a riqueza que eles conseguiram, mas não tem o poder de Deus, né? Lhes falta o poder do Espírito Santo para dizer para o aleijado, levanta e anda, para o cego, enxerga de novo, porque eles não têm este poder. Eles têm muito dinheiro, mas não têm mais, eles carecem do poder de Deus. Então, quando uma igreja tira Cristo do centro, a tendência é essa. É que ali o Espírito Santo não possa trabalhar. Porque o Espírito Santo ele só faz a obra que Jesus Cristo lhe incumbiu para fazer. Porque ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador. Ele vai me representar. Ele vai instruir, ele vai dizer o que vocês precisam fazer. Então, quando você tira Cristo da igreja, a tendência é que o Espírito Santo também não fique lá. E se o Espírito Santo não ficar lá, ele é que nos ilumina a respeito das Escrituras. A gente só tem entendimento das Escrituras porque o Espírito Santo nos ilumina o nosso entendimento. Então, se Cristo sai, o Espírito Santo sai, quando eu ler as Escrituras, eu vou torcer as Escrituras, porque eu vou falar sem nenhum entendimento. Eu vou falar coisas da minha cabeça e não daquilo que o Espírito Santo me move a fazer. Esse é um grande problema. Então, aí você fala assim, nossa, mas como é que a Igreja Católica chegou a acreditar nessas barbaridades de que Maria é Imaculada Conceição, Assunção de Maria, essas coisas tão absurdas? Como é que ela chegou a esse ponto? O problema não é como ela chegou, mas como ela iniciou. O grande drama é quando eu começo. Eu começo pequenininho, fazendo uma pequena modificação. Só que depois lá na frente vira uma bola de neve e eu não consigo mais desatar essa bola de neve. Eu tenho que continuar sustentando a mentira. Eu contei uma coisa errada, inventei e agora eu tenho que sustentar. Por quê? Porque as romarias, a adoração a Maria virou uma coisa assim gigantesca. Eles conseguem muito dinheiro com essa adoração a Maria e não dá mais para tirar. Agora eles vão ter que seguir até o final com ela. Não tem saída. Só que, como diz Tomás de Aquino, tem muito dinheiro, mas pouquíssimo ou nenhum poder de Deus. Amém, gente?